Olá, minha gente. Vamos resolver essa questão pensando aí no concurso da Prefeitura Municipal de Campina Grande 2021. É uma questão que eu peguei da banca que vai realizar o concurso da PMCG, da IDECAM. Vejam só, assunto, função quadrática. Nós devemos saber o mínimo sobre função quadrática. Por exemplo, ela é desse tipo aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ok? Esse valor de A é o número que fica na frente do x ao quadrado. Ele vai determinar a concavidade da parábola. A parábola é o gráfico da função quadrática. Então a concavidade vai ser voltada para baixo quando este valor de A for menor do que zero. A concavidade vai ser voltada para cima quando o valor de A for maior do que zero. Ok? Então já tem aí informações. E veja, quando a concavidade é voltada para baixo, nós temos um valor máximo. E quando a concavidade é voltada para cima, nós temos um valor mínimo. É muito importante esse termo máximo, esse termo mínimo, porque aparece em questões, ok? Vamos ver mais algumas coisinhas antes de começar a responder. Deixa eu apagar aqui. Falar sobre as raízes de uma função quadrática. Vou pensar um exemplo aqui, bem simples, um exemplo simples, certo? Um exemplo bem tranquilo. Vamos imaginar aqui, vou criar uma função aqui. X ao quadrado mais x menos 2. O número 1 é raiz dessa função. Por quê? Por que o número 1 é raiz dessa função? Porque se eu pegar esse 1 e colocar no lugar do x, vamos ver o que acontece, ok? No lugar do x eu estou colocando 1. 1 ao quadrado é 1, aí mais 1 menos 2. 1 mais 1 é 2, e 2 menos 2 dá 0. Então se liga nisso, ser raiz é o valor do x, para que quando eu colocar no lugar do x e fazer a conta, o resultado dá 0. Ok? Nas funções quadráticas, podemos ter duas raízes reais iguais. Aí a gente costuma dizer que só tem uma raiz, por exemplo. Podemos ter duas raízes reais diferentes, ou pode ser que a função ela não tenha raiz. Então ela não vai ficar zero nunca. Você pode fazer conta à vontade, não vai dar zero nunca. Pode colocar número à vontade no lugar do x, fazer a conta, não vai dar zero. Aí ela não tem raiz. Pode acontecer isso. Informação importante, vou aproveitar essa raiz aqui dessa função e vou falar no plano cartesiano, no sistema de coordenadas cartesianas. Você tem o eixo x e você tem o eixo y. Às vezes é importante saber o nome desses eixos, né? O eixo x, eixo das ordenadas, e o eixo y, o eixo das abscissas. Por que eu estou fazendo esse sistema de coordenadas aqui? A gente, quando vai esboçar o gráfico da função quadrática, pode ser, se o valor de A for maior do que zero, por exemplo, fique dessa forma aqui, ó, concavidade voltada para cima, ok? Mas o que é que eu quero chamar a atenção agora, nesse momento? Nesse caso aqui, o gráfico vai tocar em dois pontos o eixo x. Podemos dizer que aqui é 1, por exemplo, e aqui é 5, por exemplo. Esse ponto x aqui, o valor de x, o 1 e o 5, são raízes da função que gerou esse gráfico. Então, se eu soubesse qual era a função que gerou este gráfico, eu não sei. Eu criei ele agora aí, sem preocupações, né? Se eu soubesse,
Qual era? Se eu pegasse o 1 e colocasse no lugar do x, e fizesse a conta, o resultado tinha que dar 0. Se eu pegasse o 5, a mesma coisa. Pegasse o 5 e colocasse no lugar do x e fizesse a conta, o resultado tinha que dar 0. Toda essa historinha que eu acabei de contar agora, nesse momento, para vocês, é suficiente para responder essa questão, pelo menos da forma que eu vou resolver. Da forma que eu vou resolver. Poderia resolver de outras formas, com outros conhecimentos, mas enfim, vamos lá. Eu vou utilizar esses conhecimentos que eu acabei de colocar aqui para vocês, ok? Então vamos lá, eu vou resolver. Vamos lá. Para a implantação de uma torre de antena de celular, é necessário o estudo da localização devido à abrangência da radiação. O projeto da localização e do aspecto estrutural foi desenvolvido adotando olha só, sistema de coordenadas cartesianas, é o eixo X e o eixo Y. Então já vou fazer aqui, vou fazer um eixo X e vou fazer o eixo Y. Não está perfeito, mas está valendo, né? Vamos aí às orientações agora. As orientações seguidas foram que a primeira base, nós temos uma base da antena, né? Tem uma base da antena, aí tem a outra base da antena. Então vamos ver as informações sobre as bases. Vamos lá. As orientações seguidas foram que a primeira base fica 1 metro da origem. A origem do sistema, gente, tá aqui, ó. É o encontro, esse 0, 0 aqui, ó. Isso é a origem, ó. Isso aqui. Então é o marco zero, digamos assim. Então tá 1 metro, eu vou colocar 1 metro aqui. Ok? Vou colocar do lado positivo. Vou trabalhar com números positivos aqui. A segunda base fica a 4 metros à direita da primeira. Então, à direita, a 4 metros, ó. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Mas a localização no eixo é no 5, né? 4 à direita, a partir do 1, então é no 5. O que é que a gente já pode imaginar? Que esse 1 e esse 5 são raízes da função, né? Como eu já falei para vocês aqui na explicação inicial. A armação metálica que une as bases é parabólica. Só tem função quadrada, vai ser parabólica. A altura máxima descrita pelo arco é de 4 metros. Então, a altura 1, 2, 3, 4. 4 metros. A armação metálica que une as bases é parabólica. A altura máxima descrita pelo arco é de 4 metros. A equação que descreve essa parábola é... Aí veja bem, vamos lá. Eu posso esboçar aqui a parábola que representa este esquema. Como? Veja, nós temos aqui a altura máxima. Como eu sei as raízes, eu posso determinar nós temos aqui o y do vértice, né? Porque quando nós temos uma parábola, aí nós temos o ponto mais alto, que nós chamamos de ponto máximo, e nós temos o y, né? O y do vértice, e nós temos também o x do vértice, no eixo x. E como a gente conhece as raízes, fica tranquilo para calcular o x do vértice. O y a gente já sabe. O x do vértice vai ser... Pega x do vértice, vai pegar o x1, a primeira raiz, mais a segunda raiz, a ordem aqui não importa, e divide por 2. Então vai ser 6 dividido por 2, que dá 3. Então, ó, é bem na metade, 3. Então eu venho aqui, ó, certo? O ponto está aqui, nós temos as raízes
Então tá tranquilo. Agora eu vou unir e nós temos a parábola. Ok? Olha como tá ficando. Não foi certo, né? Tem que ficar certinho aqui em cima do 5. O desenho não vai influenciar. Na verdade, quem está bem por dentro do assunto nem ia fazer esse desenho, não é verdade? Mas agora vamos lá. Olha, a equação que descreve esta parábola é: primeiro, a concavidade é voltada para baixo, significa que o valor de A é menor do que zero. Então, aonde tiver A maior do que zero, eu já excluo. Olha, nessa aqui o valor de A é 2, ó, é o número que está na frente do x ao quadrado, então já excluo. Aqui é 8, então já excluo. Eu vou ficar entre a alternativa B e D. Eu vou usar as raízes agora. A resposta, quando eu colocar o 1 no lugar do x e o 5 no lugar do x, tem que dar zero quando eu fazer as contas. Não são raízes? Eu vou fazer primeiro nessa letra B. Vamos lá, vou utilizar o 1. Vamos lá. No lugar do x eu vou colocar o 1. No lugar do x eu vou colocar o 1. Vamos ver quanto é que tem que dar zero, né? Se não der zero, eu já vou para a letra D. Esse sinal de menos não está sendo elevado ao quadrado, ok? Ele estaria sendo elevado ao quadrado se estivesse dentro do parênteses. Ó. No caso, daria 1. Mas não está sendo elevado ao quadrado esse sinal, então ele fica aí do jeito que está, 1. E 1 ao quadrado vai ser 1. 6 vezes 1 só positivo aqui vai ficar 6, menos 5. Menos 1 mais 6 vai dar 5. E 5 menos 5, 0. Opa, deu certo. Deu 0 a conta. Mas tem que dar para o 5 também. Então vamos fazer com 5. Menos 5 ao quadrado, né? Lembrando que esse 2 só está valendo para o número e não para o sinal. Mais 6 vezes 5, menos 5. Então aqui nós temos menos 25, né? 5 ao quadrado, mais 6 vezes 5, 30, menos 5. Menos 25 mais 30 dá 5, e 5 menos 5 dá 0, deu certo também. Portanto, essa é a resposta. Ok, letra B. Quem quiser fazer com a letra D aqui, para você substituir no lugar do X, colocar o 1 e ver quanto é que dá o resultado. Depois pegar o 5, colocar no lugar do X e ver o resultado. Ou os dois resultados serão diferentes de 0, ou ao menos o resultado vai ser diferente de 0. Se você fizer esse teste, eu não vou fazer, porque eu acredito que já deu para entender. Então, esta é uma questão estilo IDECAM, né? É a banca que vai realizar o concurso da Prefeitura de Campina Grande em 2021. E, portanto, eu vou ficar fazendo questões justamente da banca, para ajudar vocês que irão fazer esse concurso. Até outra, pessoal!